Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, estando presente o ilustre representante do Ministério Público de Contas junto a esta Corte, declaro aberta a sessão de número 40, iniciando com o julgamento do processo número 20.307, que tem como conselheiro relator o conselheiro Antônio Jorge Maneiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria para julgar em conjunto os processos que se tratam todos do mesmo assunto, e às vezes alguma situação até diferente na hora da conclusão, mas do mesmo assunto, até os 11 primeiros processos, até o 21.342. Sua Excelência, ouço o Ministério Público. De acordo. Conselheiro Ronald Polanco. Pode prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Tratam os presentes processos de apuração de responsabilidade dos gestores em face do não envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias, patrimoniais referentes a alguns bimestres de 2015, descumprindo a resolução 87 deste tribunal. Conforme a resolução, o gestor deveria ter encaminhado a este tribunal aquelas informações até 30 dias após o encerramento do bimestre. No primeiro processo, foi aberto em 14 de dezembro de 2015, o gestor, e se trata do município de Capixaba, primeiro bimestre de 2015, o gestor foi citado em 20 de janeiro de 2016, em fevereiro encaminhou documento informando que providenciaria o envio dos relatórios contábeis até a data 15 de março, a DAF apresentou relatório técnico às folhas 26 a 27, o douto Ministério Público Especial se pronunciou neste processo e nos demais. Os demais relatórios, que são Capixaba, segundo bimestre de 2015, Capixaba, terceiro bimestre de 2015, Capixaba, quarto bimestre de 2015, Capixaba, quinto bimestre de 2015, Capixaba, sexto bimestre de 2015, Porto Acre, primeiro bimestre de 2015, segundo bimestre de 2015, terceiro bimestre de 2015, quarto bimestre de 2015, quinto bimestre de 2015. Eles completam, então, os 11 processos. Como o doutor Parquet se pronuncia em todos eles, depois nós faremos a conclusão em face da entrega ou não dos relatórios. Então, é o sucinto relatório, Excelência. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público. Obrigado, Excelência. Conforme se ouviu do relatório, conselheiro relator, tratam-se de processos por descumprimento à resolução TCE-Acre número 87 de 2013. No caso do município de Capixaba, cujo responsável é o senhor Otávio Guimarães Vareda, os 6 bimestres de 2015, ou seja, todos os relatórios, todos os bimestres do ano exercício 2015, o gestor descumpriu a aludida resolução. No caso de Porto Acre, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto bimestre. Então, esses são os 11 processos julgados em bloco no presente momento. A manifestação ministerial considera 2 questões. A primeira é quando o gestor não apresenta a documentação no prazo especificado, mas, por ocasião do contraditório, ele acaba apresentando essa documentação, acaba fazendo essa publicação, mesmo que a destempo. Então, quando isso ocorre, considerando os precedentes da Corte, que tem ofertado sempre um novo prazo aos gestores para cumprir essa obrigação, o Ministério Público propõe
simplesmente o arquivamento do processo. Quando o gestor é notificado e se omite de responder, ele permanece inalbis, está caracterizado o descumprimento à resolução, à norma legal, e, consequentemente, o Ministério propõe a aplicação de multa dosada a critério do plenário. A única exceção a esses pronunciamentos, notadamente quando o gestor cumpre a destempo a norma contida na resolução e faz a publicação fora do prazo, é o processo de número 21.339, 2015-10, referente ao segundo bimestre de 2015, da Prefeitura de Porto Acre, responsabilidade do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela. O pronunciamento é de minha autoria. E considerando que a norma legal diz que a publicação deve ser feita nas condições e nos prazos previstos em lei, mesmo apresentando a destempo, entendo que houve o descumprimento da norma e, nesse caso, eu também proponho a aplicação da multa. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Então, nessa mesma linha, nós estamos tratando de 2015, houve, em função da alteração do sistema para a entrega da prestação de contas e das informações, houve sempre uma certa... O tribunal fazia alusão, chamou, fez reuniões e foi ajustando os problemas. Ora eram dos sistemas, ora eram das prefeituras, ora eram até mesmo o nosso sistema na hora da recepção das informações. Então, entendo que neste ano de 2015, que foi um ano de ajuste, uma vez que as informações agora dos relatórios são mandados pelo diário e não mais pelo relatório físico, entendo que o papel do tribunal neste período de acomodação é apenas de forçar que a remessa seja efetivada. E, assim sendo, no caso de Capixaba, os 6 bimestres acabaram sendo totalmente encaminhados, mesmo que a destempo. Então, nessa linha, eu voto para Capixaba pelo encaminhamento, pela notificação do gestor, para comunicar que doravante tem que mandar dentro do prazo regulamentar as informações, mas depois não voto pela multa e apenas pelo arquivamento. No caso de Porto Acre, foi na mesma linha, nós conseguimos identificar o encaminhamento, mesmo que a destempo, das informações que foram feitas, com exceção, no caso de Porto Acre também, as informações foram feitas e mesmo fora do prazo, foram encaminhadas ao tribunal. Então, também a mesma coisa. Temos outros relatórios, ainda de 2015, para podermos trazer ao pleno, mas, neste caso, elas foram entregues fora de prazo, mas foram encaminhadas ao tribunal. Então, eu voto simplesmente pela notificação e arquivamento dos processos. Como voto, excelência? Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polan. Acompanho o voto. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Decidiu-se assim, por unanimidade, nos termos dos votos do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 9.312. Obrigado, excelência. Excelência, agora, no caso, nós temos 2 processos de incorporação. E assim, como a incorporação, mesmo que a conclusão seja meio parecida, como ela é individualizada, eu pediria para votar eles individualmente. Sim, pode prosseguir. O primeiro processo é da incorporação salarial da servidora Maria Albertina Dias Lustosa, um processo registrado e autuado por determinação desta Corte, ainda em 97. A Quarta Inspetoria verificou que foram acostados aos autos documentos comprobatórios referentes ao processo administrativo que originou o benefício e que se observa a resolução 78 deste tribunal, a qual não alcança o processo de incorporação, mas tão somente de aposentadoria, quando fez um registro
de todos aqueles que tinham mais de 5 anos sem análise. Salienta que em meados de 97, 98 foram instaurados processos como este, em que se questionava a legalidade da incorporação de gratificação pelo exercício de função de direção e chefia, em face da Lei 39, que vigiu até 99, quando foi revogada pela 62, e que o Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido da concessão do benefício em questão, desde que o presente requisito temporal de 10 anos de serviço, conforme prescrevia o revogado artigo 67 da Lei 39. Obrigado. Quanto ao direito à incorporação em tela, verificou-se que o presente feito encontrava-se parado desde 98. A DAFA, em consulta ao GEPA, verificou que a aposentadoria da servidora já foi objeto de análise nesta Corte. O douto Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se, através de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, ao relatório, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, excelência. Conforme se ouviu do minucioso relatório do conselheiro relator, a Justiça Estadual já consolidou o entendimento quanto à concessão do benefício quando atendidos os requisitos legais. O processo ficou sobrestado na Secretaria desse Tribunal desde 1998, portanto, já consolidada a situação de fato pelo transcurso do prazo. Além disso, a aposentadoria da servidora já foi registrado no âmbito desse tribunal. Antes exposto, este Ministério Público opina pelo arquivamento dos autos. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, não faz mais, não se justifica fazer uma discussão sobre a incorporação, uma vez que não haveria, mesmo que incorreta, não haveria devolução de valores, e a aposentadoria já levou isso em consideração, porque a regra de transição, ela trazia na aposentadoria a incorporação. Então, nessa mesma linha, pelo arquivamento dos autos. Como voto, excelência? Obrigada, senhor relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho o voto do conselheiro relator e decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra com o processo 9.178. Obrigado, excelência. Agora tratam os autos da incorporação salarial da servidora Wanda Coelho de Sá. Processo também registrado em 97, foi o ano em que o tribunal teve essa preocupação, mas depois os processos não conseguiram evoluir na velocidade pretendida. O feito depois foi apensada a aposentadoria da servidora, 13.248. Quanto ao direito à incorporação em tela, verificou-se que o presente feito encontrava-se parado e sobrestado neste tribunal, após solicitação pela Secretaria de Estado de Administração e Recursos para devolução à origem dos processos de incorporação que tramitavam nesta Corte. Houve saneamento de alguma documentação, foi encaminhada, foi incorporado ao processo, concluso, determinou-se o prosseguimento do feito, mas observa-se que o presente processo também tramita aqui há mais de 15 anos, e neste interim a análise ou discussão já foi feita quanto à legalidade da incorporação questionada. O doutor Ministério Público Especial se pronuncia através do novo procurador, doutor João Exídio Melo Neto. É um relatório, excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Em caso também, verificamos a ocorrência do princípio da estabilidade das relações jurídicas consolidadas, no caso, há mais de 20 anos. Então, é incabível esse tribunal mudar uma situação já consolidada por esse tempo, a teor, inclusive, da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, pronunciamento ministerial pelo arquivamento dos autos. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, uma vez que a parte da incorporação é analisada na aposentadoria e a mesma já está aposentada, então, pelo desapansamento deste feito do processo 13.248.999, que é a aposentadoria da servidora, e pelo seu arquivamento, como fizemos no processo anterior, é como voto, excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho o voto do conselheiro relator. Decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Permanece com a palavra com o processo 15.412.
Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria, então, para nós julgarmos em bloco esses 3 processos de aposentadoria Pode seguintes. prosseguir, Excelência. Obrigado, Excelência. Tratam os primeiros de autos de aposentadoria da servidora pública da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura, do Desporto do Estado do Acre, Selma Sampaio de Andrade, no cargo de auxiliar administrativo operacional. A servidora ingressou no serviço público em 1980, se aposentou em 2011, através da portaria 255 do Instituto de Previdência do Estado do Acre, com um tempo de serviço líquido de 31 anos, 287 dias. A 4ª Inspetoria afirma que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição e apresenta o enquadramento e a fixação de proventos no grupo 1, referência 7, no valor de R$ 1.254,40. No segundo processo, trata a aposentadoria da servidora também da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto do Estado do Acre, Maria Lúcia Alves Salles. Aposentadoria esta concedida através da portaria 1010 do Acre Previdência. A mesma totalizou 30 anos, 179 dias de serviço líquido. E a 4ª Inspetoria afirma que a servidora preenche os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição e apresenta seu enquadramento e a fixação de proventos na classe 4, referência 1, no valor de R$ 1.624. Salienta que, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 4º do anexo 2 da Lei 2.269 de 2010, a servidora passou do cargo de agente administrativa referência 7 para técnica administrativa operacional classe 4, referência 1, conforme o anexo 8 da referida lei. Por último, a última aposentadoria da servidora Maria do Socorro da Silva Lima, também da Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, da Cultura e do Desporto do Estado do Acre. A servidora ingressou no serviço público em 1984, completou 30 anos, 7 meses e 7 dias de serviço líquido, e a 4ª Inspetoria reconhece que a servidora foi aposentada por invalidez decorrente de paralisia irreversível e incapacitante, doença esta especificada no artigo 35 da Lei 154 de 2005, com provento integral, e apresenta, então, o seu enquadramento e a fixação de proventos no grupo 1, referência 6, no valor de R$ 1.176. O doutor Ministério Público Especial de Contas se pronuncia em todos os processos. São os relatórios, Excelência. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial, após verificar nos autos que foram cumpridas todas as disposições legais atinentes à matéria, opina pela legalidade e registro das matérias neste âmbito. São os pareceres, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, para a legalidade e registro das aposentadorias, nos termos propostos, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento da decisão, pelo encaminhamento de cópia do feito ao Instituto de Previdência do Acre e após pelo arquivamento dos autos. É como vai, Excelência. Obrigada, senhor relator. Em votação, o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Também acompanho os votos do conselheiro relator. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Agora, com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco, com o processo 21.290. Bom, da mesma forma, solicito para julgar em... Desculpa, o processo é o 21.336. Julgar em bloco os processos do 21.336, são 11 processos, até o processo 21.356. Pode prosseguir, Excelência. São 3 processos do município de Plácido de Castro, 5 processos do município de Acrelândia e 3 processos do município de Senador Guiomar. Eles tratam sobre procedimento aberto pela determinação
da presidência desta Corte para apurar responsabilidade em face do não envio das remessas das informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, referente, aqui, Plácido de Castro, referente ao 4º bimestre, 5º e 6º bimestre. Acrelândia, 1º bimestre, 2º bimestre, 4º bimestre, 6º bimestre e referente ao 6º bimestre, aqui está repetido, 5º bimestre, 3º bimestre, 2º bimestre, 4º bimestre, 5º e 6º. Município de Senador Guiomar, são o 1º bimestre, 3º e 5º bimestre. Em análise, a DAFO concluiu que os gestores descumpriram aí a Resolução 87/2013, sugerindo, ao final, a aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38/93. Devidamente citado, todos os gestores não apresentaram defesa. Em todos os processos houve parecer ministerial. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Esses 11 processos têm idêntica natureza dos primeiros 11 processos julgados no início desta sessão, e tratam da mesma matéria, que é o descumprimento da Resolução TCA número 87 de 2013. Com exceção do processo 21.659, 2016 e 30, em que foi verificado que, por ocasião do contraditório, o gestor logrou comprovar que cumpriu a destempo a lei da resolução, razão pela qual o Ministério Público opinou pelo simples arquivamento do processo, levando em conta que a Corte tem concedido novo prazo, em situações idênticas, todos os demais processos foi configurada a omissão e o parecer ministerial é pela aplicação da multa correspondente. Estes são os pareceres, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Como já foi colocado aqui nos processos anteriores, e eu também já tinha feito votos em sessões anteriores da Câmara, eu coloco a notificação para todos os gestores, mesmo esse que cumpriu, a observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 87/2013, sob pena de responsabilidade, e depois pelo arquivamento dos autos. São os votos para todos os processos. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu estou nessa mesma linha, mas eu queria só fazer um questionamento. Se, mesmo que a destempo, Plácido de Castro, Acrelândia e Senador Guiomar se entregaram as informações, porque não, nenhum entregou? Nenhum entregou. Nenhum dos três? Mas dentro do sistema não foi verificado se as informações vieram? Não. Porque, até onde eu sei, todos os municípios, mesmo que a destempo, as informações foram enviadas. Em 2015, não entregaram. Então, a Plácido de Castro não entregou o 6º bimestre. Então, como Plácido de Castro não entregou o 6º bimestre, Excelência, eu só vou divergir no 21.650, aplicando multa de 3.500, porque 3.570 no 21.650, e acompanha na íntegra o voto do nobre relator, mesmo que a destempo, no 21.336 e no 21.337. Com relação à Acrelândia,
A Crelândia já entregou todos eles, então eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator. E com relação a senador Guiomar, senador Guiomar só não entregou o 6º bimestre. Como nós estamos julgando até o 5º, então eu acompanho na íntegra o nobre relator, divergindo apenas num único processo. Processo 21.659 de Acrelândia, o gestor também encaminhou. O 21.659 é o do 6º bimestre de 2015. Ocorre que a Acrelândia já fechou 2015. Então, com certeza, já entregou para nós a prestação de contas. Então, eu só vou divergir num único processo do nobre relator de não aplicar multa, que é Plácido de Castro no 6º bimestre. Plácido de Castro, 6º bimestre. Que Plácido de Castro. E o de Castro... Acrelândia, que também os dados vieram? Perdão. Os dados de Acrelândia então, também vieram. Os dados de Acrelândia... A Acrelândia entregou todos os bimestres já pelo sistema. Isso, então não haverá multa. Então não tem multa. Então acompanhe na íntegra o voto do nobre relator. Eu quero manter, como já tinha falado com o nobre conselheiro Malheiro antes do início da sessão, mantenho essa posição em função de que, para mim, esses dados ainda não são informações, nós não usamos esses dados. Por isso, desde a sessão passada, eu até já tinha discutido no gabinete, eles sugeriam de manter essa linha de, se eu não uso, por que eu vou cobrar? E, então, daí que eu mantenho a posição original, de apenas notificar e sugerir à Corte de fazer um termo de ajuste de gestão, porque acho... de certa forma, grave o que nós fizemos aqui no Estado, como já me pronunciei em situações anteriores, como é praticamente assim, um conjunto de atores que precisam ser bem articulado para que essa situação seja cumprida, de entregar todas as informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, até porque o Estado do Acre é um dos poucos que tem um sistema específico. Ele não é, esse coletor nosso, ele não existe em outros. Então, as empresas precisam se fazer desenvolver um software específico para o Acre para nos atender. Não é uma situação normal no país. Então, por isso que eu mantenho a minha posição e acho que nós deveríamos fazer um termo de ajuste de gestão para que, se fizessem, para que 2015 seja cumprido e a gente entenda o que aconteceu mesmo, porque até hoje eu não entendi corretamente. Por isso que esse meu voto, ele é um voto de quem não entendeu por que nós fizemos essa mudança, que é diferente do Brasil, do país. Ou seja, é específico para uma única unidade. Com se respeitou o Plano de Contas Nacionais, o PECASP, no entanto, as células que coletam são totalmente diferentes. Isso deu um trabalho muito grande para tanto as prefeituras, quanto as empresas, quanto contadores e até nós mesmos aqui. Daí que eu mantenho, justificando que eu a minha permanência nessa situação e de apenas notificar e faço uma sugestão de fazer um termo de ajuste de gestão, chamando todos esses atores com a nossa participação. Eu queria, pelo menos, participar, assim, de ter todos os atores e ver o que acontece, por que não chega e por que a gente não usa esses dados como informações para ter uma visão mais clara do que acontece com a realidade dos nossos municípios. Eu também vou acompanhar o conselheiro relator pela não aplicação da multa, apenas pela notificação, para que o gestor observe e cumpra os prazos da legislação. Assim, decidiu-se por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator neste processo e nos demais, por unanimidade. Permanece com a palavra o conselheiro Ronald Polanco.
Agora com o processo 18.091, apuração de responsabilidade de contratação de servidor. Tratam os autos do encaminhamento de reclamação trabalhista impetrada na Vara do Trabalho de Feijó, do município de Feijó, julgada pelo excelentíssimo juiz do trabalho, doutor Daniel Gonçalves de Melo, que informa a contratação do servidor Sebastião de Souza Feitosa sem concurso público pela Câmara Municipal de Jordão, na função de auxiliar de serviços gerais pelo período de 10 de março de 2013 a 10 de junho de 2013, de responsabilidade do então presidente da Câmara de Jordão, o senhor Francisco Alves Guimarães. No primeiro momento, a DAFO responsabilizou o prefeito do Jordão, o senhor Elcio de Lima Farias, pela contratação irregular. Na face do contraditório, o senhor Elcio esclareceu que a contratação do senhor Sebastião de Souza Feitosa foi feita pela Câmara Municipal do Jordão. Devidamente citado, o senhor Francisco Alves Guimarães, presidente da Câmara do Jordão, à época não apresentou defesa. A Justiça Trabalhista considerou o contrato nulo devido à ausência de concurso público na contratação, condenando a Prefeitura Municipal de Jordão ao pagamento de contraprestação pactuada em relação aos recolhimentos referentes aos depósitos de FGTS sobre o salário do período trabalhado e a diferença entre o salário mínimo vigente de 2013 e o valor da remuneração efetivamente oferida pelo servidor, R$ 400, e o salário mínimo era R$ 678. Pronunciamento ministerial, as folhas 42 e 43. É o relatório. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Conforme se ouviu, trata-se de contratação irregular de servidor público pela Prefeitura Municipal de Jordão, noticiado por sentença trabalhista, na qual o servidor contratado irregularmente reclama não pagamento de determinadas verbas. Regularmente citado, o gestor permaneceu inerte. Então, configurada a hipótese, a razão pela qual o Ministério Público opina pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. É o parecer, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. Bom, o voto é aplicação de multa ao senhor Francisco Alves Guimarães, presidente da Câmara Municipal do Jordão, à época, no valor de R$ 357, a ser recolhida aos cofres da Fazenda Municipal, no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal, e depois pelo arquivamento. É o voto. Discussão. Senhor relator, você poderia informar o nome do gestor? Foi lido? Francisco Alves Guimarães. Do Jordão? É da Câmara Municipal. É da Câmara, né? É porque na ata está a Prefeitura, né? Então, vou solicitar à secretária das sessões, solicitar à secretária das sessões que faça a correção do nome do gestor que consta na ata. Doutor João Isidro, no processo aí está... Está no processo aí? É porque veio... No processo, o nome do responsável é Elson de Limas Farias, né? Na sentença trabalhista, vamos ver aqui se eles fazem referência a quem a reclamação em desfavor do município de Jordão e de Francisco Alves Guimarães, em que postulou a condenação do reclamado. Deve ser o prefeito da época, né? Perfeito. No parecer do Ministério Público, diz que a contratação do servidor foi feita por Sebastião de Souza Feitosa, Sebastião de Souza Feitosa, Sim. Suspenda a sessão por 5 minutos para verificação do responsável no processo. Iniciamos a sessão, confirmando o nome do gestor sancionado, solicitando a correção na autuação do processo e a respectiva correção também na pauta. A Prefeitura é a Câmara e o gestor... Para corrigir, colocando Câmara ao invés da Prefeitura e o nome do gestor, o senhor Guimarães. Em vez de ser prefeito, tinha que ser Câmara, né? Câmara. Isso.
Porque Câmara aqui do está o nome Jordão do prefeito e é o presidente da nome do Câmara. presidente, né, da É, Câmara. o senhor José Alves Guimarães. Com esses esclarecimentos, nós vamos passar agora à votação. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto do nobre relator na multa de R$ 357. Também voto com o conselheiro relator. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto por ele proposto, que permanece com a palavra, agora com o processo 15.461. Da mesma forma, solicito o julgamento em bloco dos processos a seguir. Todos são de aposentadoria. Faça a decisão anterior, prossiga, excelência. O primeiro processo, que é o 15.461, é um pedido de registro de aposentadoria voluntária especial, baseado nas regras de transição, por tempo de contribuição do servidor público da Secretaria de Educação, de Estado de Educação, José Aden Geber. A aposentadoria se deu no cargo de professor de nível superior, 30 horas, letra D, beneficiado aí com a Lei 274, 2014, o servidor foi reenquadrado com professor P2, 30 horas, classe 2, referência J. Salário final, 5.646. O processo 15.701. Também um registro de aposentadoria voluntária especial. 15.461. 15.701. 701. Ah, tá. Maria do Socorro Ferraz, Sim. né? Também por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Maria do Socorro Ferraz, professora de nível superior, 30 horas, letra F, também beneficiada pela Lei 274 de 2014, salário final, 3.753, processo 17.864, um registro também de aposentadoria voluntária especial, beneficiada com as regras de transição e por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Educação, Sofia Lopes do Nascimento, professora de nível superior, 30 horas, e letra C, beneficiada também pela Lei 274 de 2014, salário final 4.457, processo 17.937, também um pedido de registro de aposentadoria voluntária especial, por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Maria de Jesus de Souza, professora de nível superior, 30 horas, letra D, também beneficiada pela Lei 274 de 2014, salário final 5.884. Processo 18.851, também registro da aposentadoria por invalidez integral da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Maria do Carmo Souza Moura. Ela se deu no cargo de professora de nível superior, 30 horas, letra G, também beneficiada pela Lei 274 de 2014, salário final 3.418. Processo 19.286, também um pedido de registro de aposentadoria voluntária integral, baseadas nas regras de transição, por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Estado de Educação, Maria Madalena Marques de Souza. Ela no cargo, aposentadoria no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas, também beneficiada pela Lei 274 de 2014, salário final 1.591, processo 19.500. Também são autos do pedido de registro de aposentadoria voluntária integral,
por tempo de contribuição da servidora pública da Secretaria de Educação, Arlete Maria Vieira Brandão. Ela é aposentada, se aposentou no cargo de apoio administrativo nível 1, 25 horas semanais, classe 7, também beneficiada pela Lei 274/2014. Salário final, R$ 7.745,56. São os relatórios. Obrigada, senhor relator. Com a palavra, o ilustre representante do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Tratam-se de 7 processos de aposentadoria julgados em bloco. Com relação aos processos de números 15.461, 17.864, 19.286 e 19.500, respectivamente, aposentadoria do servidor José Aden Geber, servidora Sofia Lopes do Nascimento, servidora Maria Madalena Marques de Souza e servidora Arlete Maria Vieira Brandão. O Ministério Público, após análise detida dos autos, verifica que foram cumpridas todas as determinações legais atinentes à matéria, razão pela qual, nestes processos, opina pela legalidade e registro das matérias neste âmbito. Com relação aos demais processos, especificamente os processos de número 15.701, 2011 e 20, relativo à servidora Maria do Socorro Ferraz, o Ministério Público verifica que houve uma incorreção no ato de aposentadoria, uma vez que a servidora foi aposentada na letra F, quando deveria ser pela letra G, observando as disposições atinentes às progressões funcionais. Embora reconheça que, a partir da Lei 137, tenha sido corrigida tardiamente tenha sido corrigido esse enquadramento. Mas restou um período em que a servidora, efetivamente enquadrada numa letra menor, recebeu também a menor. Em razão disso, estando no ato do julgamento desse processo corrigida a situação, opinamos pelo registro da matéria nesse âmbito, mas também opinamos pela notificação da origem para que faça as devidas anotações nos assentos funcionais da servidora e também que esta seja notificada para as providências que entender adotar em razão do enquadramento incorreto no ato de aposentadoria. Idêntica situação foi verificada no processo 17.937, aposentadoria da servidora Maria de Jesus de Souza, que não recebeu a promoção que lhe era devida em setembro de 2006. Por conseguinte, a promoção que lhe era devida em agosto de 2009 só lhe foi concedida em outubro de 2010, quando passou para a letra C, e, em consequência disso, também a promoção que lhe era devida em agosto de 2012 só lhe foi concedida em outubro de 2010 para a letra D, e, finalmente, implicando no próprio ato de aposentadoria, que ocorreu na letra D, quando deveria ter ocorrido na letra E, tudo em razão de não ter sido concedida uma promoção e as outras terem sido concedidas tardiamente. A exemplo do processo anterior, o parecer ministerial, verificando que tardiamente o enquadramento foi corrigido, mas que restou todo esse período em que a servidora foi enquadrada incorretamente e recebeu incorretamente, opina pelo registro, mas pela notificação da origem para anotação nos assentos funcionais da servidora e pela notificação da servidora para as providências que entender cabíveis. Finalmente, com relação ao processo 18.851, aposentadoria da servidora Maria do Carmo de Souza Moura Vila Longa, houve uma promoção tardia, que deveria ter ocorrido em março de 2008 e só ocorreu em setembro de 2009, e outra que deveria ter ocorrido em março de 2011 e só ocorreu em julho de 2012.
mas também verificando a correção tardia do enquadramento, o Ministério Público opina pelo registro da matéria neste âmbito, mas pela notificação da servidora para as providências que entender adotar. Estes são os pronunciamentos, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Com a palavra, o conselheiro relator. É o mesmo entendimento ministerial aí pela legalidade de registro de todas as aposentadorias e pela notificação das 3 servidoras que ele já citou, a Maria de Socorro Ferraz, a Maria do Carmo de Souza e a Maria de Jesus, que sejam notificadas para conhecimento e adoção de medidas que entenderem necessárias, né, quanto ao valor percebido a menor, em razão de promoção tardia e da falta de promoção a partir de março. Bom, cada um tem data, né? Março é no caso da Maria de Socorro, as outras têm datas também diferentes. E depois pelo arquivamento dos autos. São os votos. Obrigada, senhor relator. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o nobre relator pela legalidade de registro, comunicação ao servidor e ao ACO Previdência. Também E o acompanho. acto de previdência. Também acompanho o voto do conselheiro relator e assim decidiu-se por unanimidade nos termos dos votos por ele propostos. Agora convido o conselheiro Antônio Malheiro para presidir a sessão enquanto eu relato os meus processos. Dando, então, prosseguimento à pauta da sessão, passamos a palavra à nobre conselheira, relatora Dulce Araújo, para o processo 21.318. Senhor presidente, eu solicito poder votar os 6 processos que são de apuração já em bloco. Pois não, 6 primeiros nobre procurador, situação idêntica, nobre conselheiro Ronald Polanco, então passamos a palavra à nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Os processos foram abertos para apurar a responsabilidade dos gestores em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Esse primeiro processo é do 3º bimestre de 2015 da Prefeitura de Feijó. O processo 20.319 é também da Prefeitura de Feijó, 4º bimestre. O processo 21.645 é do 6º bimestre de 2015, também da Prefeitura de Feijó. O processo 20.657 é do 6º bimestre de 2015 da Prefeitura de Tarauacá. Processo 20.669, 6º bimestre de 2015 da Prefeitura de Tarauacá. Processo 20.663, 6º bimestre de 2015 da Câmara Municipal de Jordão. E são os 6 processos. Senhor presidente, a área técnica verificou o não envio e logo após a notificação, todas as informações pela via de consulta ao sistema, elas já estão aqui dentro do sistema do tribunal. O Ministério Público se pronunciou em todos os feitos, são os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador, doutor João Isidro, para a sua pronúncia. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, tratam-se de processos relativos ao descumprimento da resolução TCA número 87 de 2013. Fazendo alusão às mesmas considerações já externada nos 2 outros blocos de processo da mesma natureza, entendendo o Ministério Público o descumprimento da norma, que diz que as informações deverão ser prestadas, deverão ser disponibilizadas no prazo e nas condições previstas em lei, o Ministério Público propõe a aplicação de multa dosada a critério do plenário. São os pronunciamentos, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Senhor presidente, em todos os processos, votei pela determinação aos gestores para que observem as obrigações previstas na resolução TCE número 87 de 2013, especialmente o artigo 2º, parágrafo 1º, sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma, pela remessa de cópia dos acórdãos que vierem a ser proferidos à DAF para acompanhamento e, após as formalidades de estilo, pela remessa dos autos ao arquivo. São os votos em todos os processos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Ronald Polanco.
Acompanho o entendimento. Eu só queria fazer uma observação, com o mesmo entendimento também, e todos esses processos já constam Sim. no relatório de que todas essas prefeituras já entregaram esses dados, inclusive, e as câmaras, inclusive as prestações de contas de 2015. Mas eu só queria, então, a título de realce, que nós temos duas câmaras, que é a de Brasileia e de Manoel Urbano, que não entregaram um documento de 2015. Não passou aqui hoje. Né? Então, hoje nós não tivemos esse problema, inclusive Plasticacho está com dezembro só para encerrar, também está ok. Mas quanto às prefeituras, 4 também causam preocupação, porque não entregaram nada, só 4 prefeituras, mas não entregaram nem em janeiro, que é Assis Brasil, Bujari, Epitaciolândia e Mâncio Lima. Então, essas aí, provavelmente, até deverá haver algum destaque com relação a esses processos. Os demais não tem mais nenhum problema com relação às informações. Dentro de uma dessas prefeituras, eu tive a informação de um problema gravíssimo no sistema, em que os dados todos se perderam. Teve até uma consulta aqui ao tribunal sobre que providências adotar e foi dado esclarecimento com relação às demais. Realmente é preocupante o fato de elas não terem mandado nenhum dado ao sistema do tribunal. E como se trata de 5 entes, uma Câmara e 4 prefeituras, não pode mais nem ser sistema, nem modo de transmissão. Sim, verdade. Só temos esses aí como pendentes. Então, concluindo então a votação, acompanhe na íntegra o voto da nobre relatora e decidiu-se assim nos termos aqui propostos. Passamos então agora ao processo 15.198, aposentadoria, que tem como relatora a nobre presidente da nossa Câmara, a conselheira Dulce Araújo. Senhor presidente, eu gostaria também de votar os 2 últimos processos em bloco, já que se tratam de aposentadorias. Pois não, excelência, me antecipa até a consulta, uma vez que já foi feita. Senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro, primeiro processo é a apreciação de legalidade de registro da aposentadoria voluntária por tempo de serviço, tempo de contribuição de Regina Norma de Araújo Rosas, matriculada na Secretaria de Estado de Educação sob o número 109.87.1, com proventos integrais, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, referência F, verificada pela portaria 289, de 18 de abril de 2011, e a DAFO se manifestou por meio da 4ª Inspetoria pela admissibilidade da concessão de aposentadoria em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria. O Ministério Público se pronunciou nesse feito através de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima. O segundo processo, também, apreciação da legalidade de registro da aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição de Elvira de Lima Messias Queiroz, matriculada na Secretaria de Estado de Educação sob o número 158.313.1, com proventos integrais, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, referência C, portaria 1011, de 28 de dezembro de 2012, a DAFO. Também a Diretoria de Auditoria Financeira da DAFO se manifestou por meio da 4ª Inspetoria pela negativa de registro da aposentadoria concedida em razão do desacordo com o previsto no artigo 29, parágrafo 8º, 1, da Lei Complementar Estadual número 67 de 99, com a redação dada pela Lei Complementar número 274 de 2014, uma vez que não foi levado em consideração o tempo de contribuição da inativa no cargo de técnico de contabilidade. O Ministério Público de Contas, por meio do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se as folhas 119 e 120. São os relatórios, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro. Obrigado, senhor presidente. No primeiro processo, 15.198, a aposentadoria da servidora Regina Norma de Araújo Rosas, funcionou no feito a procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, que verificou que a passagem para a letra E da servidora aconteceu em setembro de 2009, quando o correto deveria ter sido em março de 2008. Ademais, verifica ainda que não houve a concessão da última promoção para a letra G, que era devida em março de 2011. Portanto, o enquadramento final correto da inativa, no ato de sua aposentadoria, deveria ter sido na letra G. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto no inciso 3º, artigo 61 da Constituição Estadual, sem prejuízo da notificação da origem,
para as devidas anotações da inconsistência levantada em relação à referência nos assentos funcionais da beneficiária e da comunicação da servidora para os fins que entender cabíveis. No último processo, funcionou o procurador Sérgio Cunha Mendonça, que verificou o seguinte: a análise técnica considerou que a aposentadoria foi concedida nos termos da legislação vigente, mas o reenquadramento não atendeu ao disposto na Lei 274 de 2014, concluindo pela negativa de registro após ter realizado diligência junto ao Acre Previdência. No caso em tela, conforme histórico funcional e portaria, a servidora progrediu para P2 em janeiro de 2007, cargo no qual se deu a aposentadoria na letra C em dezembro de 2012, nos termos da legislação vigente na data do ato. Com o advento da Lei Complementar Estadual 274 de 2014, a servidora foi reclassificada para professora nível superior P2, classe 1, referência E, em razão do tempo de serviço na mesma carreira de professor, considerando o interstício de 3 anos, conforme se verifica da ficha financeira. No entanto, a Secretaria de Estado de Educação não considerou o tempo em que a servidora exerceu o cargo de técnico em contabilidade no aludido órgão, contrariando o que dispõe o artigo 29, parágrafo 8º, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual 67 de 99, alterado pela Lei Complementar Estadual 274 de 2014. Em que pese a 4ª GCE ter se manifestado pela negativa de registro, cumpre ressaltar que o ato de aposentação foi praticado de acordo com a legislação vigente à época. Com o advento da Lei Complementar 274 de 2014, foi alterado o plano de cargos de carreira e remuneração dos profissionais de ensino público estadual, provocando a reclassificação da servidora numa referência inferior que fazia jus, ante a divergência de interpretação quanto ao tempo exercido como técnico de contabilidade. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do disposto do inciso 3º do artigo 61 da Constituição Estadual, bem como a notificação da servidora para adotar as providências que entender necessárias. Estes são os pronunciamentos, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Com a palavra a nobre relatora, para conclusão e voto. Nesse mesmo sentido, senhor presidente, nos 2 processos, o meu voto é pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesse Tribunal de Contas das aposentadorias aqui verificadas, pelo envio de notificação às interessadas do teor da decisão, pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para providências cabíveis e, finalmente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos. Em votação, conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Acompanhamos também o voto da nobre relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos aqui propostos. Encerrada a pauta de julgamento e a pauta dos processos, convidamos a nossa presidente para assumir aqui a sessão. Eu tinha já delegado para fazer o encerramento. Fique à vontade, senhor presidente, para encerrar. Uma honra, excelência, obrigado. Então, conduzindo os trabalhos e não havendo expedientes, encerramos então a presença. Vamos pelo menos às comunicações. Com a palavra o novo procurador, doutor João Isidro. Estamos mais rápidos do que o que a pauta pede. Nada a comunicar, senhor presidente. Conselheira Dulce. Agradecer a todos que nos ajudaram na realização da sessão e nada mais a comunicar. Conselheiro Ronaldo Polanco. Nada a comunicar. E assim sendo, cumprimentando a todos os presentes, encerramos a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental.